Esse problema que eu estou representando com esse desenho que vocês estão vendo aí é uma situação que a gente já viu, mas agora com a parte da rotação a mais, né? Eu estou falando do plano inclinado, onde a gente tem uma força peso, ou aqui eu estou chamando de força gravitacional, que está aplicada para baixo. Porque o objeto está em contato com a superfície, então tem uma força normal que a superfície está aplicando sobre o objeto, que é a Fn que está representada aqui. E aí a gente vai ter uma resultante dessas duas forças que vai dar essa componente aqui, Fg seno de θ, né? Estou colocando aqui em módulo, mas se eu disser que para cima aqui é positivo, eu tenho que usar que aqui para baixo é negativo na hora de aplicar a segunda lei de Newton. Mas além de aplicar a segunda lei de Newton, aqui a gente vai ter que aplicar a segunda lei de Newton para a rotação, que é essa que está aqui. O torque externo é I vezes alfa, que é a coisa análoga a dizer que a força externa é igual a massa vezes a aceleração. Só que daqui eu estou falando do torque, que substitui a força na rotação, que faz o papel da força na rotação, e o alfa, que faz o papel da aceleração, porque é a aceleração angular. Agora, uma vez que eu tenho uma força sendo aplicada e eu quero usar ela para obter qual é o torque, eu vou ter que usar essa outra aqui, que é o torque é igual ao produto vetorial de R vetor F. Então, se a gente pensar que esse disco ou anel ou cilindro, tanto faz, que esse negócio aqui em vermelho vai rolar para baixo, ele vai rolar sem deslizar, então quem vai colocar ele para girar vai ser quem fizer algum torque. E, então essa componente da força aqui, ó, do peso que vai sobrar para cá, ela está atuando no centro de massa do objeto, então ela não vai produzir torque. Agora, a força de atrito e estática, que aqui está representada em azul, ela vai estar aqui, onde tem um contato entre as duas superfícies, né, entre o plano inclinado e a superfície do material em vermelho aí. E o R é um vetor que está aqui, ó. Né? Esse aqui é o R. Então, o produto vetorial do R com o F, você pode fazer aí usando a sua regra da mão direita, você vai ver que vai dar um vetor saindo assim, na verdade, né? Vai estar saindo da tela aqui, indo na sua direção, né? Para eu que estou filmando é o contrário. Então, a gente vai ter que incluir agora esse conhecimento aqui, que a gente não estava habituado a proceder dessa maneira. Para quem quiser preferir, pode olhar lá no Halliday. Lá no capítulo 11 ele está falando de atrito e rolagem. Já é mais lá para o meio do capítulo. Aí aqui eu vou fazer só uma coisa ligeiramente diferente do que o Halliday faz, que eu acho que fica mais claro assim, porque a gente tem uma discussão com sinais aqui. Então o que acontece? Quando a gente aplica a segunda lei de Newton, tradicional, digo, para translação, então eu vou ter a força de atrito que está apontando para cima, por isso estou deixando ela positiva aqui. Para baixo vai ter essa força gravitacional aqui vezes o seno de θ. Então a força gravitacional é massa vezes g, né? Por isso que está aparecendo m vezes g aqui. E isso é igual a massa vezes a aceleração. Mas eu já vou fazer uma substituição em que eu vou precisar usar o módulo de A. Então, se eu for falar do módulo de A aqui, olhando para o desenho, a gente sabe que o movimento vai ser para baixo, que a aceleração vai ser para baixo. Então eu vou trocar esse A, eu posso trocar ele por menos módulo de A. Então com isso eu quero dizer que eu vou usar o módulo de A aqui, eu vou usar o módulo de A do outro lado, e assim eu garanto que os sinais estão combinando da maneira que deveria. Então, o que acontece em seguida? Você aplica a segunda lei de Newton para a rotação, que é essa aqui.
E aí, quando você faz isso, a gente vai ter essa expressão 2, em que o único torque, né, é esse aqui, ó. E por que ficou só R vezes Fs aqui? Então, a gente está... talvez eu tenha sido mencionar antes, mas o raio dessa circunferência em vermelho é R. Se for um disco, não muda, tá? Desde que o raio seja o mesmo, o que interessa para nós é onde está sendo aplicada a força. Então, a força vai estar sendo aplicada aqui na superfície. E aí, quando a gente vai fazer o produto vetorial do R com a força, aqui vai ter um ângulo reto, ó. Então, como esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, aí eu posso trocar, quando eu vou falar do módulo, e colocar só o produto entre R e a força que está produzindo o torque, que é Fs. E aí, a gente tem essas duas expressões que são as leis fundamentais. E aí, o importante do problema de não haver deslizamento, né, de haver rolamento, então não está escorregando, não está friccionando a superfície ali. O negócio está rolando sem escorregar, né? Porque quando eu tenho isso, aí eu consigo relacionar a aceleração A do centro de massa, eu consigo relacionar ela com o alfa, que é a aceleração angular, porque daí elas ficam travadas pelo fato de estar havendo esse rolamento. Então, vocês podem se lembrar que o módulo da velocidade tangencial vai ser ômega vezes R. E eu tomei cuidado aqui de colocar em módulo, porque aí, dependendo de qual é o pedaço do disco que você quer calcular, vai dar uma velocidade tangencial diferente, né, vetorialmente. Mas em módulo é sempre a mesma. Então vamos deixar assim por enquanto. E aí, se o raio é fixo, você faz a derivada disso e vai obter aceleração. E aí o módulo dessa aceleração vai ser alfa vezes R. Aí, mais uma vez aqui, eu estou deixando em módulo para evitar o que eu acho que é mais difícil, que é discutir a parte vetorial relacionada a isso nesse momento. Então, se você pegar essa equação 3 aqui e substituir na equação 2, né? Eu estou falando de isolar o alfa aqui, daí no caso, né? Então, alfa vai ser módulo de A por R. E aí você substitui no lugar do alfa aqui, você vai estar com essa expressão e a gente pode aí então isolar Fs. Então, veja só, apesar de ter a força de atrito ali, para resolver esse problema a gente não está pensando em calcular quem é o atrito, você não precisa pensar na normal e nada disso. Mas quando eu faço isso aqui, ó, daí eu estou trocando, eu consigo trocar o módulo da força Fs, que aparece lá na equação 1, eu posso trocar ele por essa expressão 4 que eu coloquei aqui. E aí quando a gente coloca essa 4 no lugar da 1, lembrando desse sinal aqui que é importante, e aí que está a questão de eu ter feito esse lance com o módulo de A aqui, né? Veja que em todo lugar que eu estou usando aceleração, eu estou usando o módulo dela. Então, aqui está o módulo de A, mas que tem que ficar para baixo. E aí aqui na Fs, eu também estou colocando o módulo de A. Então, por isso, eu posso isolar o módulo de A, colocar ele em evidência aqui na expressão depois de fazer a substituição, e isolando o módulo de A, eu vou ter essa solução aqui, ó, que é G vezes seno de θ dividido por 1 mais o momento de inércia do disco ali, dividido pela massa dele, vezes o R ao quadrado. Então, é como se fosse o momento de inércia dele dividido pelo momento de inércia de uma partícula com a massa dele, né, que aparece aqui nessa expressão. E por que que isso faz sentido? Porque o que a gente viu no vídeo anterior, no 1.30, né, naquela demonstração do professor, aliás, é o vídeo 1.30e, tá? Eu dei um pause aqui e fui lá conferir. Era que o anel metálico descia mais devagar, né, possuindo a mesma massa que um disco de madeira. E por que de madeira? Por que isso acontecia? Porque então essa expressão aqui vai ser válida para aquele problema,
eu tenho a mesma gravidade para todo mundo, tenho o mesmo plano inclinado para os dois objetos, e eu também tenho a mesma massa e o mesmo raio. Então a única diferença entre as duas situações é o momento de inércia. E aí, se você vê o momento de inércia para um anel ou para um disco, vai ter uma diferença, né? Então aquele que tem um momento de inércia maior, então, esse número aqui vai estar maior. Se ele vai estar maior, somado com 1, né? Então G seno θ vai ser dividido por um número maior. Então quem tiver o maior momento de inércia vai ter a menor aceleração, porque você vai dividir o G seno θ por isso aqui. Quando não tiver momento de inércia nenhum, se você fizer, né, no limite em que o momento de inércia vai para zero, e é isso que a gente faz quando a gente está falando de um ponto escorregando, né? É como se você fizesse o raio do disco ir a zero. Se o raio do disco está indo a zero, então aquele objeto que você está falando não é um disco, é um ponto. Então nessa situação, o momento de inércia aqui ele vai a zero, e se ele vai a zero, você volta a ter a expressão em que o módulo da aceleração vai ser G seno de θ apenas. Então esse é o primeiro e talvez o mais importante problema que vocês podem estudar para começar a entender como que são os efeitos da rotação no movimento. Agora, de maneira análoga a isso que eu estou mostrando aqui, a gente pode aplicar a segunda lei de Newton para translação e para rotação, né? A forma aqui que vai dar análogo à expressão 1 e à expressão 2, para quando eu tiver, por exemplo, uma polia que possui uma massa muito grande, um momento de inércia muito grande, e que aí ela vai deixar o sistema mais lento para adquirir velocidade, né? Vai diminuir a aceleração do sistema de maneira semelhante à que a gente está vendo aqui.